Olá, boa noite. É um prazer. Eu estou agora no sul de Minas Gerais. Esse momento virtual que nós não pedimos, né, mas que nós tivemos que nos adaptar, nos possibilita esse diálogo. Então, eu estou aqui entre Caldas e Poços de Caldas, cidades que eu aprendi a amar, que já fui várias vezes e sempre encontrando as melhores pessoas de luta. Eu sou Beatriz Cerqueira, deputada estadual em primeiro mandato pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje, nossa bancada na Assembleia é constituída por 10 parlamentares, compõe um bloco parlamentar de oposição ao governo Zema, somos 16 deputados e deputadas. Nesse momento na Assembleia, eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Fui da CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou as responsabilidades do crime que a Vale cometeu em Brumadinho, com o rompimento da barragem, e seguimos fazendo várias lutas, né, a mais recente, a luta contra a reforma da Previdência, que é o projeto de lei complementar e PEC, proposta de emenda à Constituição, em tramitação na Assembleia Legislativa. Mais recentemente, no final de semana, sexta-feira mais precisamente, eu, juntamente com o deputado federal Rogério Correia, deputados estaduais André Quintão, Ulisses Gomes e também o deputado federal Odair, estivemos em Campo do Meio, participamos de uma assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras, nos comprometemos com a reconstrução de tudo que foi destruído pelo Estado, e a imagem que mais nos marcou foi exatamente de um governo que destrói uma escola. Que governo destrói uma escola? O governo Zema. Né? Esse aprendizado, lamentavelmente, nós temos. E quem promove uma reintegração de posse durante uma pandemia, né? Nós já vimos o aumento de casos de Covid-19 na região da semana passada para essa, um aumento significativo, e nós alertamos muito o governo, que no mínimo, em função de uma pandemia, era algo impensável qualquer reintegração de posse. E a contradição, né, porque em março o governo suspendeu as buscas dos corpos daquelas pessoas assassinadas pela Vale com o rompimento da barragem em Brumadinho. 11 famílias ainda não enterraram os seus familiares, isso com a justificativa da pandemia. Por causa da pandemia, ele tinha que suspender o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas a pandemia não foi a justificativa para a mobilização de quase 300 policiais, 50 viaturas, batalhão de choque, caveirão, e todo um aparato repressivo sob o comando, né, do governador do estado, que é quem é o chefe aí, da Polícia Militar. Bem, mas nossa live, da qual aqui eu sou convidada e comecei a falar, é um processo de fortalecimento de representatividade na política. Nós sabemos que o atual governador, assim como o atual presidente, foram eleitos num discurso da não política, do não político, que os políticos deram errado e que era preciso, então, pessoas que não fossem políticos, embora o presidente tenha quase 30 anos, né, de vida parlamentar, inútil porque não fez nada lá. Mas o governador, empresário, então vem para a política com esse discurso da não política, aproveitando das dificuldades do povo brasileiro, dos problemas econômicos, sociais que o nosso povo vive, que consequência aí de uma política econômica que vem desde a época do ilegítimo Michel Temer. Então, nos compete exatamente fazer o debate de representatividade. Então, nós estamos aqui para fazer uma conversa coletiva, estou entre colegas que são companheiros, porque nós partilhamos essa visão de um mundo melhor, entre Caldas e Poços de Caldas, então nós estamos aqui com pré-candidatos a vereador, vereadora e a prefeito, e essa nossa conversa é exatamente sobre essa representatividade. Estou com colegas de profissão, professor, professoras,
que estão colocando o seu nome à disposição para essa disputa de representatividade. Aí, ó, esse é o time completo dessa nossa conversa de hoje. E é uma conversa de modo que a gente possa conhecer quem é o Daniel, quem é o Dinei, quem é a Genoveva, quem é a Regina, quem são essas pessoas que tanto em Poços de Caldas quanto em Caldas, nós fizemos aí uma dobrada, estão se colocando à disposição para essa disputa de representatividade. Eu acho que a gente começa pela Genoveva, se apresentando, dizendo de onde é e se colocando à disposição como pré-candidata a quê, Genoveva? Se apresenta para a gente. Boa noite a todos e todas, e agradecer a todos que me deram força para a minha primeira candidatura, que eu nunca tinha nem participado de live, nada. E eu fui provocada, né? Acho que esses 4 anos foram provocativos. E eu acho que essa candidatura, ela foi construída. É uma construção de, podemos, para me reconhecer como mulher negra, de família pobre, que é um sujeito da história e que tem direitos e que podemos transformar. A gente não pode esquecer também dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, do povo negro, né? Eu acho que neste momento histórico, a gente está buscando uma melhoria de uma vida mais digna. Perdemos muito. Tínhamos pouco e perdemos o que pouco que tínhamos. Como professora de ensino religioso, a gente estava comentando anteriormente, a gente tem a dificuldade de marcar o nosso território lá dentro da escola, o tempo todo. O tempo todo a gente tem que ficar falando que está lá dentro da escola. Ainda da tentativa também de desqualificação do nosso trabalho, em todo momento. A desqualificação é feita pela burocracia, né? Excesso de burocracia. Os professores estão adoecendo com essa situação que a gente está vivendo, né? Bem antes da pandemia, né? Nós estamos doentes antes da pandemia, não é a de agora. A gente precisa resgatar dentro de nós um ser verdadeiro. Quando eu falei da ancestralidade, eu falei do eu indivíduo, que eu estou procurando o eu, mas eu não cheguei eu sozinha, eu só chego junto com alguém, para poder formar a coletividade, né? E cuidar também da nossa subjetividade, né? E captando aliados, né? E principalmente construir pessoas afetuosas. O afeto foi perdido. A gente tem que construir isso. E saber que o nosso compromisso com o mundo é muito maior, tem que construir uma transformação com amor, humanizar as pessoas, reumanizar, buscar o eu lá dentro de humano. Ele está meio perdido por aí. A gente não sabe onde que está. Né? Tem horas que maldade. A gente lê muito texto acadêmico. Eu tenho percebido que alguns autores, doutores, estão falando de maldade. Existe uma maldade na política que nós estamos vivendo agora, né? A necropolítica, mas é técnico, mas a maldade é mais simples a gente falar. A morte, ela é muito mais, ela tá presente, mata a nossa esperança. E a gente não pode matar a esperança. A esperança, ela tem que estar, ela tem que estar presente. A esperança não é esperar, é o esperançar, né? Não é esperar. Por isso que a gente está aqui hoje. Eu acho que eu não posso mais esperar. Eu tenho que ir à luta. Eu tenho que ir. Não sei como, mas eu vou. Vocês me carregam. A gente vai junta.
porque a ideia é, quando a gente caminha junto, é exatamente isso, cada uma e cada um ajudando o outro nessa caminhada. E eu acho, Genoveva, que você resgata algo fundamental, na qual eu acredito muito, que é a política para o bem comum. A forma da gente combater essa política para a morte, que é exatamente o que nós estamos enfrentando no nosso país e que tem consumido, né, uma energia, nos tem, muitas vezes, nos colocado num cansaço, que eu acho que esse desafio que você coloca, né, do esperançar e do reencanto. Mas a minha tarefa não é ficar falando tanto de Caldas, nós vamos para Poços de Caldas, então vamos ouvir quem é o Dinei, eu já sei, porque já o conheço há um tempo, mas se apresenta para a gente, Dinei, de que lugar você fala e que história é essa de uma pré-candidatura a serviço de quem? Boa noite, Beatriz, Regina, Genoveva, Daniel, companheirada, aos amigos que tiveram a curiosidade de parar um pouquinho para ouvir a gente falar de política e que a gente possa falar da boa política, que é o que nos move, né? Eu sou professor de sociologia, trabalho na rede municipal, estadual já há um tempo, tive uma experiência em direção de escola, no conselho tutelar, e sempre engajado no entendimento de que a vida ela é pública, a vida é política, a vida é engajamento, a vida é sonho, e o sonho que move é bonito, e aquilo que a gente acredita é bonito, e a gente pode realizar essas bonitezas, como diz o Paulo Freire, no dia a dia, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta disso e que, quando tem tarefa para cumprir, que seja cumprida. Então, a gente tem uma tarefa, que é a tarefa da pré-candidatura nesse momento, que tem se desenvolvido dentro do que se espera de uma pré-candidatura, que é a fase de discutir política, a fase de se ouvir pessoas, né? Aquela pessoa que se projeta no momento para assumir uma posição de representatividade, ela tem uma tarefa de trabalhar nesse sentido, ouvindo sujeitos, personagens, companheiros, colegas de profissão, famílias, né, procurando ouvir dentro da nossa bolha, ouvir fora da nossa bolha, dialogar com muitas pessoas. E eu acho que eu sou um pouco disso, né, desse sonho do dia a dia, desse sonho das boas coisas. E nesse momento a tarefa é a pré-candidatura para buscar, quem sabe, uma representatividade. Eu me sinto muito representado quando falo não como pré-candidato, mas como um quadro partidário. Eu não posso deixar de destacar aqui, de uma forma bem breve, a admiração pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, em Caldas, que a gente acompanha um trabalho maravilhoso, que a gente que é daquela esquerda mais radical, como se diz aí, que a gente gosta daquela palavrinha mágica, que é o trabalho de base, e a gente vê o trabalho de base realmente sendo feito em Caldas, e aqui em Poços também nós temos um partido que hoje tem um diretório, um número de companheiros muito engajados, muito determinados na construção de um projeto coletivo, né? Nós caminhamos hoje na construção de um plano de governo, isso totalmente com a participação da companheirada, de todo mundo que tem a sua área de atuação, tem a sua contribuição para dar, um documento que está sendo finalizado, que inclusive já tem uma introduçãozinha lá no canal da Casa 13, lá do partido. Enfim, eu acho que é isso. O Dinei é uma pessoa apaixonada pelo mundo, que trabalha, mas nesse momento o que a gente quer buscar representar é todos aqueles que têm a percepção mínima de que a gente vive um momento de caos, um momento sombrio, e que a razão, o senso de justiça, de empatia, isso são qualidades que a gente precisa nos políticos para salvarem a política disso que alguns aí transformaram. Eu acho que é um pouquinho, não preparei nada para falar, mas é de coração. Muito bem, eu conheço o Dinei da época que era diretor de escola, né? Hoje saiu tanto da direção como está afastado.
né, um afastamento que a legislação eleitoral exige, né, mas eu sou testemunha do carinho e do compromisso seu com a educação através da gestão da escola, né? O Dinei foi aquele diretor que foi processado. Posso contar, Dinei? Dinei foi processado porque ele estava ensinando o comunismo. Acreditem, acreditem. Há quem gaste dinheiro público, tempo público, para o ajuizamento de uma ação de algo que você falhou, Dinei. Porque se você estivesse ensinando o comunismo corretamente, nós estaremos num mundo melhor. Então, todos que estão sendo... Botar umas cortinas vermelhas, nem isso eu consegui fazer. Então, todos que estão sendo acusados aí da doutrinação, nós falhamos, porque se nós tivéssemos feito certinho, como nos acusam, o mundo estaria melhor. Não estava aí com um presidente que não cuida da vida, que não tem ministro da saúde, que corta dinheiro da educação, o mundo estaria melhor. Né? Mas assim, foi tão surreal esse momento que o Dinei passou, né, de criminalização da sua profissão docente, que realmente nós tínhamos que tratar isso, né, com humor, porque dinheiro público, né, porque foi uma ação civil pública, né? Então, pensa bem como esse mundo é estranho, né? Então, ensinemos melhor o comunismo para um mundo melhor, porque esse mundo que está aí, como a Genoveva nos disse, dessa política da morte não está dando certo. Mas, então, o Dinei, né, é um colega de profissão, e eu vou chamar outra colega de profissão, que também tem uma militância... A Regina tem responsabilidade nisso também, porque ela é professora na mesma escola que eu. Então, é isso. Então, vocês não ensinaram direito, viu? Então, é isso. Vamos fazer essa autocrítica aqui ao vivo, né? Mas eu vou passar exatamente para a Regina, né? A Regina tive a oportunidade de conhecer na militância, da luta sindical também, né? Fomos dirigentes sindicais, ela ali na subsede e eu na direção estadual. Então, com esse compromisso, é um prazer, Regina, e conta para todo mundo que já está nos assistindo, nos acompanhando nesse bate-papo, né? Essa pré-candidatura, a sua importância, esse seu lugar, de onde você fala, né? E que importância tem para essa disputa de uma política para o bem comum, que é o que a gente está comentando aqui. Com você a palavra. Boa tarde, né? Eu sou Regina, já estou há 40 anos na educação, tá? No Sindiúte, desde que existe Sindiúte, 40 anos também, né, Bi? Acho que é o Sindiúte, tá? Eu, depois de muito tempo, depois de pensar muito esses anos todos, sempre como militante no PT, como filiada há muitos anos, eu achei que esse era o momento, ou é agora, ou, né? Eu acho que a gente está precisando de mais mulheres na política, né? As mulheres estão muito desfavorecidas, a gente precisa de mais mulheres, precisa de mais negros. O Brasil está atravessando um momento muito difícil, né? Tanto na política federal como estadual, né? Então, eu acho que é chegada a hora. Eu sou da área de exatas, então eu não tenho muito o dom da oratória, não, sabia? Mas eu pensei muito e eu resolvi colocar meu nome à disposição do partido, tá? Vamos à luta, né? A gente precisa de mais mulheres. Eu senti que a gente precisa mesmo de mais mulheres na política. Tem muito pouca mulher. E eu estou muito esperançosa que esse ano a gente vai conseguir ter uma renovação muito grande na política, sabe? Estou com muita esperança que esse ano vai ser diferente. Você tem o dom da luta, Regina. É o dom mais importante de todos que precisam, né? E o dom da luta coletiva, que eu acho que também
tem essa outra característica. É isso que importa, né? É esse dom que faz a diferença. E uma renovação que seja por uma política a serviço da vida, que eu acho que essa é a nossa batalha, né? Concordo com você, nós precisamos de mais mulheres na política, temos subrepresentação muito forte nas câmaras municipais. Eu tenho tido essa experiência mesmo. Eu às vezes convidada para fazer debates em câmaras municipais, eu me deparo às vezes com câmaras municipais que não tem uma mulher vereadora, ou uma mulher, né, 10 homens, uma mulher, né? Então tem alguma coisa errada. A democracia não vai bem quando mulheres, quando negros e negras, quando juventude não estão nos espaços que decidem a vida deles, né? Porque a política decide a vida das pessoas. E quando elas não querem participar, elas estão dando um cheque em branco para que outras pessoas decidam por ela. Então, essa disputa de representatividade é fundamental e nós precisamos travá-la. Então, parabenizo pela sua disposição nesse ano de 2020. De Poços de Caldas, vamos voltar para Caldas? Então, vamos voltar para Caldas. O Daniel, eu conheci... Eu tô com uma mediadora de live aqui, né, gente? Tô gostando dessa tarefa, assim, né? Quase de comunicadora, mas... o Daniel eu conheci em 2018, né, Daniel? Tive a oportunidade... acho que foi 2018 mesmo, né? Eu estava numa atividade em Poços de Caldas, cheguei muito atrasada, numa conversa que a gente tinha marcado, e vocês pacientemente me esperaram, era um grupo, né? Caldas, eu sempre me recordo desse acolhimento que vocês têm, e na oportunidade, uma das preocupações, né, é se eu seria uma pessoa, vamos ver se eu vou fazer essa síntese bem, né? Então aí você me corrige, mas se eu seria uma pessoa confiável para fazer a luta de enfrentamento à mineração, né? Caldas tem uma história de enfrentamento, né? Você vai explicar melhor em relação à mineração. E mineração, onde tem mineração, tem poder político e econômico fortíssimos, né? E naquela oportunidade eu assumi um compromisso com vocês, acompanhei a luta de vocês, né? Vocês conseguiram uma legislação municipal de proteção à área, e eu apresentei o mesmo projeto que já é uma conquista municipal, hoje é um projeto de lei na Assembleia Legislativa para reconhecer essa região como de proteção ambiental. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, né? No início do ano, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos num domingo à tarde, né? Isso que é coletividade. Num domingo à tarde, nos encontramos num espaço belíssimo, em que, mais uma vez, fomos muito bem acolhidos, eu e o deputado federal Rogério Correia, fizemos uma roda de conversa lá, e dessa roda de conversa eu citava outro dia, né, dessa roda de conversa, ouvindo, foi associação, né, membros da associação do bairro, falando das dificuldades que eles iam começar eles mesmos a fazerem a reforma da escola, uma escola municipal, e eu olhando aquilo, falei assim, gente, mas não é possível que não tenha nada que a gente possa fazer, né, e daquela conversa também surgiu aí a possibilidade da gente contribuir com a reforma da escola, que você vai contar essa história melhor do que eu. Então, se apresente e diga aí da sua trajetória, né, e desse compromisso, né, você está se colocando à disposição. Vocês ainda vão definir a serviço de que você estará, né, nessa disputa eleitoral, mas conta um pouco dessa história para a gente, também se apresenta. Bia, te agradeço. Olha, você como moderadora tá uma ótima deputada estadual. Mas tá uma maravilha. Foi muito legal você ter lembrado aquela conversa, né? Talvez o pessoal não tenha entendido muito bem, mas naquela época a Beatriz estava iniciando a caminhada na candidatura para deputada estadual. E a gente estava muito encantado com as plataformas que estavam vindo, estava muito bem avaliada, né, pelas ações que já tinha feito na área de educação, dentro do sindicato, e o movimento de atingidos por mineração já deu a informação de que a Bia
era parceira, estava junto, porque a gente sente que o sul de Minas sempre está muito abandonado. E foi impressionante aquela conversa, né? Ali o compromisso ficou muito lavrado e eu posso falar com tranquilidade, Bia. Cada voto que houve daqui de Caldas só agradece. Eu fico escutando cada pessoa que votou em você e vocês, nossa, como que eu acertei tanto com esse voto? Então, falando bem seriamente, assim, você tem tido uma postura de luta em várias pautas importantes, não tem se colocado para trás e tem sido uma coisa fantástica para nós aqui no sul de Minas Gerais. Então, a gente só agradece e é uma confiança muito grande, mútua. Então, saiba que você pode contar com a gente sempre. E aí eu queria muito agradecer a você também pelo seu compromisso, porque aqui no município a gente sabe que tem um histórico, né, de abandono do bairro de Laranjeiras, antigo já. Infelizmente, Laranjeiras na área de saneamento básico, na área de educação, outros aparelhos, sempre fica muito à margem da política municipal. E qual não foi nossa surpresa quando a Beatriz falou, olha, eu estou querendo fortalecer áreas em que a parte de educação não está sendo bem cuidada. E aquela palavra naquele domingo se consolidou em ação, esse dinheiro já está na Prefeitura Municipal de Caldas, né? A Associação de Moradores de Laranjeiras se responsabilizou por acompanhar, assim como o nosso Diretório Municipal do PT, vamos acompanhar as obras, estão em processo de licitação e foram aí uma emenda parlamentar de muita importância para a reforma e melhorias da Escola Municipal em Laranjeiras. E mais importante que isso, eu estava falando antes de começar, essa emenda parlamentar também ajudou a gerar uma certa pressão aqui no município e a Prefeitura Municipal também está entrando com mais uma parte que não entrava há muito tempo para poder ajudar com a parte de fora da escola, para poder fazer a parte de esportes ali, né? A telha, né? Então, uma alegria, pena ser pandemia, que a gente não possa estar contando com você. Bem, com relação a todas essas questões que a gente está trabalhando há tantos anos, né? Foi uma decisão difícil participar de uma candidatura, uma pré-candidatura, e ainda estamos em discussões internas, né? Estamos conversando com todos os setores aqui da cidade, no município, para definir um pouco quais vão ser os caminhos, né? Então, não posso ainda me afirmar como pré-candidato, estou apenas disposto a colocar o meu nome à disposição, caso os coletivos que estão conversando a respeito, com os vários diálogos que a gente tem feito, não só internamente, mas também com os outros setores em Caldas, a gente vai estar definindo um pouco a linha de para onde a gente vai caminhar. E sonho não falta, Bia, sonho não falta, Regina, Dinei, Genoveva, muitas ideias concretas que a gente está tendo para poder fortalecer Caldas, que é a mãe de todas as cidades da região, até de Poços de Caldas, e com alguns pilares essenciais que a gente quer centrar fogo, né? A gente quer ter como um eixo central nos nossos trabalhos, nossas propostas aqui para o nosso município, o desenvolvimento de oportunidades de geração de renda e trabalho, mas que estejam dentro do contexto histórico que a cidade tem, dos ombros de gigante dessa cultura tão grande que nós temos de mais de 200 anos em Caldas. E isso a partir de muita transparência e participação. Então o que a gente quer fazer é realinhar Caldas com a sua vocação histórica na agricultura familiar, de base familiar, né, de pequena escala, pautada na família, no turismo, principalmente o turismo de base comunitária, no fortalecimento da cultura popular aqui, que é muito forte, né, da música, do artesanato e outros setores. Então, que a gente consiga fortalecer e dar valor ao que nós já temos em Caldas, para que Caldas possa se empoderar e abraçar o seu futuro, né? Então, a gente está sempre falando, Caldas sempre está com o sentimento de que houve um passado grandioso que precisa avançar para frente. Com esse patrimônio cultural, ambiental, social tão maravilhoso que nós temos aqui, a gente está querendo resgatar, como disse a Genoveva, a capacidade do afeto, né? Voltar a ter o amor como sendo um horizonte de construção de política. E isso com muita qualidade e sem ficar nesse joguinho da gincana. Essa coisa que incomoda muita gente aqui em Caldas, não sei como é que é em Poços, né? Mas em Caldas, Bia, a gente sempre tem essa gincana. Um lado e o outro lado, e acabou. Então fica essa coisa de que meio que time, né?
eu vou votar em fulano. Mas por quê? Ah, porque eu vou votar em fulano, é meu time, vai ganhar. Não, a gente não quer isso. A gente está querendo fazer uma campanha que tire esse sufocamento que está em Caldas e abra um debate para a gente conversar para 20, 30, 40 anos. Caldas tem 200 anos. Quais são os próximos 10, 20, 30 anos que nós queremos para a cidade? Como é que a gente resgata a nossa capacidade de sonhar, fortalecendo em especial nessa parte de geração de trabalho e renda, a nossa juventude. As nossas melhores cabeças têm ido embora da cidade, têm abandonado a cidade. Muita gente que é daqui vai embora e diz que Caldas não serve para nada, não dá futuro e tudo mais. Então que a gente possa construir as condições para isso. Então estamos muito animados, vamos fazer uma campanha bonita, de muito diálogo, muito afeto, muita troca, muita construção. Então estamos nessa toada, super animados aí em retomar uma série de pautas para a cidade. É isso. Te agradeço muito, Bia, pela tua presença, viu? Você sempre está presente, dialogando com a gente, trocando com a gente. Está muito bom. O prazer é meu e a gratidão é minha dessa partilha que nós estamos fazendo. Mas eu quero, Daniel, voltar para você, porque eu quero fazer uma provocação, assim, de tudo que você disse, desse processo todo, né? Eu anotei aqui, né? Dar valor ao que temos, né? E de todo esse resgate, esse processo, e que você falasse, não para nós, né, que estamos aqui, mas para quem está nos acompanhando, a política é o caminho para fazer isso? Por que você acha que é o caminho? Eu acho tão importante essa sua pergunta, Bia. Nossa, te agradeço por ela. Eu estava um dia no encontro e uma pessoa falou assim: puxa, mas por que nenhum político traz a pauta da produção orgânica, né, para a candidatura a vereador? Nesse momento eu respondi para essa pessoa: você conhece alguém que produz orgânicos, candidato a vereadora ou a vereador? A gente precisa entrar para os processos políticos, a gente precisa entrar no processo eleitoral, tomar coragem para que as pautas do que a gente é, do que a gente vive, do que a gente defende, possam ser colocadas a público. Então, o caminho desse enfrentar um monte de medos que a gente tem, que todas e todos nós temos, né? A Genoveva sabe muito bem, né, Genoveva, como é que foi todo o nosso debate que a gente foi fazendo sobre a participação, principalmente a participação das mulheres na política, né? Que muitas vezes as mulheres estão no espaço privado e é muito engraçado que a primeira reação quando a gente está conversando de uma outra pessoa vir, até eu vou aqui abrir um pouquinho, né, Genoveva? A primeira coisa que a Genoveva falou assim: não, mas pode deixar que eu vou estar dando todo o apoio do que... Aí a gente falou: bem, gente, já faz tempo que fica essa coisa das mulheres dando um apoio. Não, as mulheres têm que estar na linha de frente da construção. A gente precisa ter pessoas com diferentes caras, diferentes pautas nas linhas de frente, porque isso abre o debate e diversifica. Quem é de Caldas conhece a nossa Câmara Municipal. Nossa Câmara Municipal hoje, ela é muito frágil. Ela não defende uma série de pautas que representam a população de Caldas. Então a gente tem a população de Caldas super diversa, super bonita, e a gente tem uma Câmara que não representa essa diversidade. É uma Câmara que fica sempre nos mesmos, que repetem as mesmas pautas. Então a gente tem que parar um pouco de entrar nessa onda de criminalizar a política e achar que a política sempre é algo que alguém está querendo ganhar algo por trás. Não é não. É possível participar de um processo político sem querer ganhar nenhum interesse pessoal, pelo simples fato da realização mais ampla. Quem aqui tem filhos sabe disso. Eu quero que meus filhos tenham uma cidade melhor. Eu quero que as pessoas que vão vir depois tenham uma cidade melhor. Então a gente precisa resgatar a ideia da política não como interesse pessoal, que isso é um absurdo, mas a política como a ética coletiva, como uma construção coletiva de muitas vozes e muitas mãos. A gente está querendo avançar muito na candidatura coletiva, sabe, Bia? Aqui, por exemplo, as mulheres estão fazendo Elas por Elas Caldas, que estão construindo uma série de propostas. A Genoveva é melhor do que eu para poder contar. Mas nas outras áreas também. Como é que a gente pode fortalecer e fazer com que a política chegue no nosso dia a dia? Como é que a gente pode fazer para poder ter conselho de juventude no município de Caldas, no município de Poços de Caldas? Um conselho de estradas e rodagens, que a questão da estrada aqui em Caldas é muito importante. Um conselho de agricultura que tenha participação, que não seja só fachada para a prefeitura ficar ali mandando. Não, que as pessoas possam falar, se colocar. E para que as pessoas, Bia, quando a gente entra na política e dialoga, para que as pessoas possam ser mais generosas. Porque quando a nossa ideia fica em embate e combate e diálogo com outras, a gente começa a nos ver com mais humildade e a gente começa a trocar mais e escutar mais. A gente aprende a escutar,
aprende a ser mais humilde. Então, é importante tirar um pouco essa capa de uma visão tão negativa da política. E a política ela tem uma característica interessante. Se as pessoas que estão querendo se dedicar não participam, outras vão participar. E com certeza não vão defender os interesses da população. Vão participar e vão defender os seus grupos sociais, né? Seus grupos políticos. Então, quando a gente não ocupa, alguém vai ocupar, né? Eu quero passar desse debate fantástico que o Daniel fez em relação, né, à representatividade e como é que a política pode atuar em todo esse cenário, para voltar um pouquinho, Daniel, me permita, para alguém está na live aí pedindo para fazer uma nova visita à Nova Serrana. Eu faço as visitas, gente, quando essa pandemia possibilitar, né? Eu sou uma defensora do distanciamento social e não serei eu a promover a aglomeração, né? Porque isso é importante, esse momento do cuidado, né? E do cuidado com o outro. Mas, claro, volto assim que nós tivermos condições. Enquanto isso, ficamos aqui virtualmente. Mas a gente está aqui com o Dinei, com a Genoveva e com a Regina, fazendo esse debate de representatividade a partir do espaço, do território que vocês estão. E eu quero perguntar para vocês qual que é o lugar da educação nisso tudo, né? Qual que é o lugar da educação nesse combate a essa política da morte, qual que é o lugar da educação para um mundo melhor do que esse que está aí, né? Qual que é o lugar da educação na visão de vocês, porque debater esse lugar é muito importante, né? Com um falso discurso de que não pode ter um aparelhamento ideológico, agora é que tem um aparelhamento ideológico, é nesse governo Bolsonaro que a gente tem esse aparelhamento ideológico, para que o governo, e no caso o Ministério da Educação, cumpra uma tarefa ideológica lamentável, né, da desconstrução da escola pública, da sua função social, da importância dela na vida das pessoas, né? Então eu queria começar pelo Dinei, que você trouxesse para a gente esses elementos um pouco, Dinei, muitos que nos acompanham, né, são da educação, qual que é o lugar da educação nesse mundo todo que a gente está conversando aqui. De cara, eu acho que o lugar da educação é um lugar oposto ao que está estabelecido, né, Beatriz, companheiro? Nosso papel é o papel da vida, nosso trabalho é o trabalho da vida, a nossa massa diária é a vida. E eu tenho uma ideia de que um professor, uma professora, aquela pessoa que tem por ofício trabalhar a educação, que também é o cuidar das pessoas, no caso das pessoas que nós temos maior carinho, que são as crianças e tudo mais, eu imagino que nós temos um peso e uma responsabilidade e um respeito que nos é devido, e que muitas vezes não temos, mas é direito, e nem por isso abaixamos um centímetro do que temos por direito mesmo de respeito. Eu entendo que nossa posição nessa pandemia é uma posição que merece muito respeito. A área da saúde ela é importante, ela é a área central, ela é a área que nos dá as orientações científicas para esse cuidado na pandemia, e quando se trata de educação, nós somos os profissionais que devem ser ouvidos. E eu entendo que se nós trabalhamos numa relação de amor, numa relação de respeito, numa relação de compromisso com aquilo que a gente acredita, porque nós que somos educadores, nós temos um compromisso social, um compromisso com a vida, o nosso trabalho é pautado por ideias, por sonhos, né, pelas nossas subjetividades, como foi colocado, e a gente faz a educação no sentido de uma educação que seja para uma cidadania plena, né, não naquele clichê como é colocado, mas uma cidadania de direitos, uma cidadania de empatia, de senso republicano, senso de vida coletiva. E o nosso lado é oposto a isso, porque o que está estabelecido nessa pandemia, o que nós temos visto a nível de governo federal, de governo estadual, no trato com a população, com o povo nesse momento, é algo assustador, que a educação jamais iria compactuar. Eu entendo que o nosso papel
é de buscar manter os laços que nós temos também. Imagina esses professores com todas as dificuldades que estão trabalhando nesse momento, sem estrutura, sem orientação, sem valorização, enfim, com todos os problemas que nós temos nesse projeto, entre aspas, de educação remota. O que a gente pode manter e buscar como foco é o mínimo possível, né, de laço, de manutenção de vínculo e de conscientização, de conversa, de diálogo, de que o momento da pandemia exige da gente essa reflexão, essa unidade. Eu entendo que esse é o nosso papel e é o nosso lado. É contra essa política da morte, é contra essa banalização da morte. Nós somos aqueles que vão defender a ciência, que vai defender as orientações dos especialistas, nós somos aqueles que vão defender a razão, né, hoje em dia, que imaginava há um tempo atrás que a gente estaria aqui lutando pelo direito da razão. Mas eu acho que esse é o nosso papel, e na educação, o que nós temos para trabalhar é manter esse vínculo com a juventude, com as famílias, manter esse diálogo e sermos multiplicadores daquilo que tem que ser multiplicado, né? As orientações, o pensamento racional e a análise do momento que a gente vive também, que é um momento de abandono por parte do Estado. Muito bacana, Dindei. E eu faço a mesma pergunta para a professora Regina. Na opinião dela, qual que é o lugar da educação? A Regina que acabou de nos dizer que tem 40 anos de dedicação à educação. É difícil, eu acho, Regina, encontrar outra geração com essa dedicação, sabe? A gente não vê mais, né? Assim, você é de uma geração de uma dedicação, é isso mesmo, 30, 40 anos, em geral na mesma escola, ou passa por poucas escolas, né? Constrói um processo ali com aquela comunidade, ou com poucas comunidades, porque passa a vida, né? Nessa tarefa do magistério. Então, é uma geração ao qual nós temos que agradecer muito, porque é uma geração que dedica, né? Dedicou a sua vida profissional à escola pública, né? O que eu quero dizer é exatamente isso, assim, a gente está, acho que no momento, numa crise, assim, né? Das próximas gerações farão essa dedicação. Eu me pergunto isso muito, mas primeiro a gratidão dessa geração, da sua geração, que dedicou a vida à escola pública, né? Assim, entrou e não tinha dúvida, era aquele o lugar e fez isso mesmo, décadas em defesa da educação. Então, externando aí a minha admiração pela sua trajetória, nos diga também, na sua opinião, qual que é o lugar da educação nesse mundo todo que a gente está conversando aqui nessa live. Eu acho que a educação não está no lugar onde realmente ela merece estar, né? Com essa pandemia agora, a gente fica pensando, só um exemplo, em alguns lugares, algumas escolas, estavam fazendo um questionário, enviando para os pais o que eles achavam do retorno da escola, do retorno dos alunos para a escola. Se você ouviu isso. Em nenhum momento pensaram em perguntar para os professores qual que seria o momento dessa volta para a escola, entendeu? Então, eu acho que a educação parece que não está no lugar que ela merece, não tá, parece que está ficando esquecida a educação, né? Os governos não estão preocupados com a educação, de jeito nenhum, né? Você vê agora a gente está sofrendo horrores com essa educação remota, né? Não nos foi perguntado qual que seria a melhor forma de trabalhar com essa educação remota, né? Então, eu acho que a educação merecia estar no lugar melhor. Ela não está no lugar que ela merece, tá? Em nenhum momento foi perguntado para nós, vocês querem trabalhar com essa plataforma? Não, né? Já veio tudo de cima para baixo, né? E perguntando para os pais se estava na hora de voltar para a escola. Não foi perguntado para professores, né? Então, eu acho que falta muito para a educação realmente ser valorizada no Brasil em geral. A gente está relegado ao segundo plano. A educação no Brasil está muito difícil, Bia.
Eu acho, Regina, o professor escreveu aí enquanto você falava, nós não somos ouvidos, Não, né? E eu acho que é esse o processo que hoje nós passamos, né? Políticas que são definidas, resoluções que são publicadas, sem a escuta de quem está dentro da sala de aula, quem está dentro da escola, quem está na cantina, quem está na biblioteca, quem está na gestão da escola. Eu acho que é por isso que a gente retoma a importância da representatividade, para que nós estejamos em lugares que decidem a vida e que também decidem a nossa vida, né, enquanto a nossa profissão, para que nós sejamos escutados. E eu pergunto, Genoveva, também para você, na sua opinião, qual que é o lugar da educação nesse processo todo que nós estamos conversando hoje? Das desigualdades. A gente não pode esquecer que dentro da escola também existe uma luta de classe, né? Uma invisibilidade da criança, invisibilidade do jovem. Com esse trabalho remoto que nós estamos tendo, a gente viu o quanto as famílias estão sofrendo. Tem alunos que não têm internet, tem alunos que não têm telefone, que não têm acesso a coisas básicas, além da alimentação. Eu parei de trabalhar depois sexta-feira, então, todo momento eles estão falando, eu estou sem celular, eu estou sem um pacote de internet. Então, se nós, nesse momento, não nos mobilizarmos para que, pelo menos para a gente conseguir tentar reformar uma sociedade, criar nas pessoas novos horizontes e um desejo, eu vou falar um desejo, não é desejo qualquer, é um desejo radical por mudança. Não é uma mudancinha, é uma mudança e pela vontade da transformação. Essa transformação que nós estamos esperando há muito. E ela tá no povo. Ela está escondida, tá? E ela vai aparecer a qualquer momento. Essa transformação que nós estaremos, se a gente conseguir incutir no coração de cada um essa transformação radical, já é um passo além. O Dinei, permita-me falar do Dinei, que eu conheço ele também há bastante tempo, mas ele foi um grande provocador também. Quando acontecia alguma coisa, eu trabalhei com a mulher dele, trabalhei com ele sempre falava, Genoveva, aos que tem coragem. E eu ficava assim, meio com vergonha. Poxa, covarde que eu sou, será que eu não vou aderir isso daí também? Eu acho que chegou o momento, é um processo, não é de um dia para o outro. A Regina tem 40 anos agora que ela falou aí, agora que ela se decidiu a ser pré-candidata. Não é um processo que nós estamos passando. E esse processo de transformação, ele vai acontecer. É lento, mas ele vai acontecer. Muito bem. A conversa tá boa, mas nós vamos. Agora eu quero fazer uma conversa sobre mulheres na política. Então eu quero conversar agora de novo com a Regina, com a Genoveva, como é que elas veem esse processo. Vamos falar da vida concreta, né, do que é ser mulher, professora, se colocar à disposição para uma disputa né, na político-partidária, esse nosso lugar, que muitas vezes é um lugar que a gente coordena tantas coisas, que chega a ser um lugar da exaustão, né, de um lugar que a gente permanentemente é invisibilizada ou questionada sobre a nossa competência de estar nesse lugar. Então, eu quero agora, me permitam aí o Dinei e o Daniel fazer essa conversa, desse lugar concreto de vocês, como é que vocês se veem do lugar que vocês estão, com tudo que vocês acumulam, e esse lugar, né, das mulheres ocupando a política. Vamos começar pela Genoveva. Eu quase que me imponho aqui dentro, né? Começa de casa, né?
dentro da casa, depois vai impor. Aí começam os cochichos que o Daniel estava falando da gente aqui na cidade pequena, é porque é tudo cochichado, tem algumas coisas que não podem ser faladas abertamente, né? Tem que ser muito na esquina ali, e tem que ser tramado, é uma trama, chega a ser uma conspiração, né? E as mulheres chegam em mim agora, elas querem. Nós detectamos também muita depressão das mulheres agora, nessa pandemia. O quanto que as mulheres estão depressivas com a situação. Porque tem a questão dos filhos que estão em casa com trabalho remoto, tem a questão da financeira, que o trabalho delas está precarizado, né? E tem a questão do machismo também. E a violência da mulher também em cidades menores, onde a denúncia onde não existe a denúncia. É tudo muito também. Todo mundo sabe que tem a violência, mas ninguém denuncia o agressor. Ninguém fala dele. Ninguém vai lá denunciar. Não tem um centro, um lugar de acolhimento para essa mulher. Ela fica envergonhada. Todo mundo vai saber que eu apanhei, que eu fui agredida, né? Uma cidade pequena é muito pior, né? Porque você sabe que o teu vizinho está fazendo ali e ninguém denuncia, né? Então, eu vejo um agravamento do problema da mulher. Passo para a Regina. Obrigada, Genoveva. Regina. Eu acho que é muito difícil, né? Ser mulher, dona de casa, professora. Eu vou ter que estar preparada, porque não vai ser fácil, né? Para a mulher, não sei porque tudo é mais difícil, mas a gente enfrenta. A Genoveva falou aí que em Caldas não tem uma casa de acolhimento, a gente andou discutindo isso esses dias no PT, que Poços também não tem, viu, Genoveva? Ah, é? E a mulher precisa de ter um local para ela, uma casa de acolhimento, né? Porque muitas vezes ela é agredida de madrugada, ela é violentada de madrugada e não tem para onde ela correr. A gente estava discutindo isso esses dias no nosso programa do PT, tá? Mas eu vejo assim, eu estou preparada para a luta, que não vai ser fácil, né? Tendo mulher, começa por aí, negra, numa cidade que não é fácil, aqui também não, uma cidade tradicional, então eu tenho que estar, mas vamos à luta, né? Vamos enfrentar, né? Agora é a hora. Obrigada, Regina. Nós vamos fazer a nossa última rodada, agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu vou começar pelo Dinei, depois Regina, Genoveva, a gente fecha com Daniel. Conversamos muito, né, sobre nosso lugar na educação, sobre essa disputa da política para o bem comum, sobre disponibilizar, né, os nomes para essa disputa de representatividade. A Vânia está dizendo, né, sem educação não tem cidadão, e concordo com ela, a educação ela é fundamental, né, num processo de civilização. É por isso que eu muitas vezes falo que a gente está fazendo a luta da civilização contra a barbárie, quando a gente faz toda a luta em defesa da educação nesse momento. Bem, então nós temos pessoas com trajetórias coletivas, né, até aqui, que se colocam à disposição para fazer caminhadas de representatividade. Estou vendo aí, a gente está sendo acompanhado por gente de outras regiões do estado, a gente agradece, né, a gentileza aí da audiência e da participação. Mas vou começar pelo Dinei, então. Dinei, a partir da sua cidade, a partir do seu lugar, a partir da sua experiência, olhando para Poços de Caldas, né, no seu caso. Qual é a Poços de Caldas pela qual você vai batalhar
a partir desse processo pré-eleitoral de 2020, depois eleitoral? Que Poços de Caldas você quer? Ah, que legal que você perguntou isso, porque eu estava querendo falar uma coisa e eu vou conseguir encaixar. Eu acho que a Poços de Caldas, o Brasil, o mundo que a gente quer, né? E a gente muda o mundo no lugar que a gente vive, né? A cidade que eu quero é uma cidade que tenha representatividade, e eu acho que isso é uma palavra-chave para muitas coisas, porque as batalhas que a gente trava são várias frentes, e cada frente, né, que a gente se engaja, que a gente apoia, que a gente se dedica, é uma frente que precisa de uma força coletiva, que precisa de uma noção de cidadania ampla e de empatia, essas palavras tão bonitas que a gente tem usado no nosso vocabulário, mas que, além de bonitas, elas têm um significado muito forte. E aí eu entro no que eu queria encaixar. A construção do projeto que a gente está fazendo para Poços de Caldas hoje, ela passa pela construção do Partido dos Trabalhadores que nós temos feito já há alguns anos. O Partido dos Trabalhadores hoje ele é um partido que a gente vai ter um orgulho muito grande se as coisas se encaminharem como nós temos desenhado, como nós temos trabalhado nesse projeto, uma representatividade muito grande. Né? Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a vereador, muito mais como um quadro do partido, como um projeto de Deus me livre, mas fazer o que tarefa a gente cumpre, e se a gente tem que encarar, encara. Mas eu tenho atuado muito na construção do partido. Isso me deixa muito orgulhoso dos companheiros, das companheiras que têm participado desse projeto. Eu não vou arriscar o nome de citar nenhum aqui, porque eu vou acabar esquecendo de muitos. Mas eu gostaria de falar da representatividade que nós temos construído. Né? Vai ser muito gostoso se tudo se encaminhar, não apresentar a candidatura do pré-candidato de Ney, da pré-candidata Regina, mas apresentar o que nós temos de projeto, o que nós temos de representatividade quando nós trazemos uma trabalhadora que exerce o seu trabalho na limpeza da UPA, um trabalhador que exerce seu trabalho como entregador de iFood, né? Um trabalhador que é professor, uma aposentada, um menino ligado ao movimento de juventude, movimento cultural, a uma atriz que representatividade no trabalho cultural, a advogada, a liderança de bairro, a um líder religioso. Então, quando se costura esse projeto chamado Partido dos Trabalhadores, né, nesse momento de pré-campanha, para o que vem adiante, é bonito, porque é gostoso de se apresentar. Então, não vai ser um projeto de indivíduos correndo pelos seus votos, como se vê. Vai ser um projeto de diálogo e de chamamento. Ó. Venham participar com a gente. Né? Aqui tem mulher negra, aqui tem LGBT, aqui tem pessoal da cultura, aqui tem o trabalhador que está em situação de precarização do trabalho, aqui nós temos liderança de... Ou seja, é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que isso que é o bacana. Eu tenho que falar para os companheiros, para as companheiras, que um dia depois da eleição, venha o que vier, nós sairemos vitoriosos, porque o partido hoje ele é um partido orgânico, um partido que tem trabalho orgânico em bairros, junto com entidades, com pessoas, que está em constante diálogo, constantes ações que geram diálogo, isso é importante. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que esse trabalho é o trabalho base para construir a cidade que a gente quer. Aí vai no que você perguntou, Beatriz. A Poços de Caldas que a gente quer, a Poços de Caldas em que o trabalhador levanta a mão, em que ele vota, em que ele decide, e que ele é parte do processo, que ele é parte da responsabilidade da gestão da vida pública, um município onde haja participação. Nós já colocamos como parte do nosso plano de governo o orçamento participativo, como o toque mágico, a chamada para a mobilização, para o diálogo, para a gente acumular essa força necessária para as várias frentes que a gente vai atuar. E essas frentes vão dentro dos princípios que a gente defende, né, de uma equidade e de uma sociedade mais igualitária, mais humana, mais racional. Acho que é isso. Obrigado. Vamos continuar, eu que agradeço, Dinei. Vamos continuar em Poços de Caldas. Qual é a Poços de Caldas pela qual você luta, Regina? É uma Poços de Caldas mais humana, mais solidária, né?
Eu acho que o principal é isso, uma pós-causa mais humana, onde todos têm oportunidade, tá? É o sonho que a gente tem. O Partido dos Trabalhadores, ele sonha uma vida melhor para todos, né? Independente de tudo, tá? Uma pós-causa menos racista, tá? Porque aqui a gente é uma cidade ainda muito racista, né? É isso aí. Sobretudo, uma pós mais humana, mais solidária. Genoveva. Obrigada, Regina. Genoveva, de Poços de Caldas, nós vamos para Caldas. Qual é a Caldas pela qual você luta, pela qual você está colocando aí, né, o seu nome à disposição para esse processo coletivo na cidade em 2020? Desculpa a voz, gente, hoje foi um dia de muito trabalho. Eu fui de uma manifestação em defesa da greve dos Correios ao plenário denunciar que o major lá em Campo do Meio não leu a Constituição do Estado. Então, foi um dia que eu falei demais. Aproveito e deixo meu abraço aos trabalhadores dos Correios, que iniciaram a greve ontem à noite, que têm o meu apoio. Eu faço a luta sindical no parlamento, porque eu acho que é um lugar da luta de classes também. Não vai definir lá, né? Mas se nós não a fizermos, fica só o poder econômico pautando as suas prioridades. Então, é a nossa tarefa levar a nossa pauta também para essa disputa no parlamento. Mas, saindo da greve dos Correios e voltando para Caldas, Genoveva, diz para a gente qual é a Caldas pela qual você batalha e quer construir a partir desse processo coletivo que você está se colocando à disposição em 2020. Nós fizemos um projeto também aqui na cidade, há muitas mãos, e a gente não esqueceu das etnias indígenas. A gente não falou que tem que é a questão indígena dentro da cidade, que também é invisibilizado, tá? Eu quero uma Caldas mais alegre, uma Caldas mais humana, mais solidária, com bem-estar social, tá? Essa palavra bem-estar social não é ter dinheiro, mas é sentir bem no lugar que você está. Espaços, ter lugar, dar espaço aos outros, abrir a cidade para todos, dar o espaço para todo mundo, para todos da cidade. Saber que eu sou uma pessoa como você. É essa Caldas que eu quero. Não é uma Caldas que eu falo, você é diferente de mim, não. Quero uma Caldas que eu veja que todo com igualdade, né? E bem-estar social. Caldas para todos com bem-estar social e com coletividade. Sozinho nós não fazemos tudo. A coletividade é importantíssima. Obrigada, Genoveva. E para a gente fechar, nós vamos fechar com o Daniel, né? O Daniel, eu achei aqui o projeto de lei que eu havia me referido, assim como vocês conquistaram, né, a nível municipal. Eu apresentei o projeto de lei 1609 de 2020, criar área de proteção ambiental APA de Pedra Branca. Da mesma forma que vocês construíram no município, né, nós fizemos o projeto de lei na Assembleia, porque a gente disputa as pautas através também dos projetos de lei, né? A gente disputa a pauta através do orçamento, das diretrizes orçamentárias, dessa visão de mundo. E por falar em visão de mundo, qual é a Caldas pela qual você tem se colocado num projeto coletivo, não só em 2020, né? Você tem aí toda uma trajetória. A gente vai finalizar exatamente com a reflexão que você vai nos trazer agora. Eu queria agradecer muito esse projeto de lei, ele é fruto de um processo longo, né, que a gente tem encaminhado. Inclusive teve aquela audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Meio Ambiente, ainda o tempo que Rogério Corrêa era deputado estadual, e ficou ali, foi feito um encaminhamento, né, foi aprovado, né, por consenso pela Comissão de Meio Ambiente, que seria dado andamento à criação da APA estadual da Serra da Pedra Branca, né, que começa aqui em Caldas e vai pela cordilheira aqui do Planalto de Poços de Caldas até a Serra do Caracol. Então, é uma grande esperança, é uma alegria muito grande quem assine esse projeto, seja a deputada estadual Beatriz Cerqueira, e vamos continuar lutando por isso. Olha, para poder responder a sua pergunta, Bia,
eu queria lembrar assim que a gente está sendo bombardeado com um ambiente de muita energia ruim para baixo, que está puxando a gente a desanimar, um sentimento de impotência. Não bastasse a pandemia, a gente tem todas essas questões que estão acontecendo, essa coisa absurda que aconteceu esses dias agora com uma criança de 10 anos, inaceitável o que estava acontecendo, inclusive falando em nome de religião, não sei qual religião que eles estão defendendo, já que a religião defende a vida, religião significa religar. Então, há muito desânimo, há muita desesperança entre as pessoas e há um sentimento de que nada pode mudar, de que as coisas vão ficar assim e que é cada um lutando pelo seu, é cada um querendo ganhar o seu quinhão e que se dane o resto. Então, a primeira coisa que eu quero como cidade de Caldas é que as pessoas, cada uma, jovem, é, de, da idade média adulta, mais velhos, idosos, que também são super abandonados aqui em Caldas, crianças que também são super abandonadas aqui em Caldas, que cada pessoa sinta que tem as condições de se realizar como uma árvore para dar o seu fruto, porque todo mundo carrega frutos dentro de si e a gente não está sentindo o ambiente para essas árvores serem frondosas e poderem espalhar sombra e vida. Então o que eu quero é que a gente possa abrir caminho de oportunidades para que as pessoas possam ser plenas. E elas sendo plenas, individual e coletivamente, Caldas se desenvolve. Isso é desenvolvimento. A luta pelo desenvolvimento é a luta pela plenitude, pela realização individual e coletiva. E para isso, as pessoas precisam ter espaço. Chega de toma lá da cá, chega de dizer que vai consertar a estrada de um que apoiou na eleição, não vai acertar a estrada de quem não apoia na eleição. Não tem que ter nada disso, gente. A eleição é um processo de debate de ideias. Depois da eleição, somos pessoas que defendem a cidade inteira e que devem se pautar por critérios éticos e morais os mais belos possíveis. Então, qual é a Caldas que eu sonho, Bia? Qual é a Caldas que eu sonho, Genoveva? Qual é a Caldas que eu sonho, Regina? E a Caldas que eu sonho, Dinei? É uma Caldas em que haja espaço para as pessoas respirarem e uma Caldas que se represente a si mesma na sua toda ampla diversidade. A Genoveva falou dos indígenas que temos aqui, né? Os Quiriri do Rio Verde, os Chucuru, Cariri. Nós temos os barreirinhos, que já são reconhecidos como quilombolas. Nós temos as várias manifestações, os nossos queridos distritos rurais, os bairros rurais. A gente tem coisas fantásticas, desde a pamonhada até as nossas celebrações religiosas em todas as suas vertentes. Então, a Caldas que eu sonho é uma Caldas que acredita em si mesma e que a partir desses 200 e poucos anos de idade, a partir dessa sabedoria acumulada, pode superar os seus desafios e ser um lugar melhor ainda de se viver do que já é, porque Caldas já é maravilhosa e tem um povo maravilhoso. E, assim, o sentimento que eu tô dessa conversa que a gente teve, Regina, Dinei, Genoveva, Bia, é um sentimento muito gostoso, porque eu estou sentindo muita falta disso, de uma energia boa. Então, pedido agora para cada uma de nós que estamos aqui. Vamos fazer uma campanha bonita? Vamos conversar com as pessoas, vamos dar a mão, mesmo com distanciamento social, que seja uma mão virtual, mas vamos se apoiar e vamos tentar tirar o que a gente tem de melhor e tentar jogar um pouco fora tanta coisa, de coisa ruim. Quando você receber uma mensagem horrorosa, em vez de você falar que horror e encaminhar, não faz isso não. Procura as coisas boas que a gente está fazendo, olha as batalhas que a Bia está lutando lá dentro e notifica essas coisas que estão acontecendo, esse povo de luta que está dentro do Congresso Nacional, que está dentro da Assembleia Legislativa. Vão apoiar os nossos parlamentares, vão apoiar as pessoas, as professoras, professores que estão lutando para fazer esse Brasil, o Brasil que vale a pena. E assistam Bacurau, que tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Nós estamos em dias que nós temos que ser mais Bacurau mesmo, concordo, Daniel. Eu participei de uma plenária, e aí eu dei um para casa na plenária. Foi uma plenária interna, não era uma live, mas eu, como boa professora primária,
que sou, né, eu estou deputada, mas eu dei um para casa para a turma, porque a conversa, foi uma conversa que começou com tantas dificuldades, que é exatamente o que o Daniel expressou. Aí, ao término da plenária, eu, como boa dirigente sindical que fui, sempre, né, a gente sempre tem encaminhamentos, não é? A gente não termina nada sem encaminhamento. Então, e como boa professora primária, todo dia tem um para casa. Eu falei assim, olha, o para casa é que cada um escreva, tem que escrever as suas potencialidades. Em que eu sou boa, o que eu faço de melhor, no que eu posso ajudar. Porque o mundo ele está com esse processo tão de morte que a gente começa pela dificuldade, né? E eu dizia, olha, vocês vão escrever as potencialidades, que é por elas que a gente começa. A gente não começa pelas dificuldades, a gente começa pelas potencialidades. Eu quero externar minha gratidão por ter feito parte desse momento coletivo, sair melhor, sai muito melhor, né? Do momento de 1h10 atrás, eu saio melhor desse processo coletivo que a gente fez. É possível fazer uma pré-campanha e uma campanha propositiva. É possível fazer um processo político partidário que não destrua o outro. Você não precisa destruir o outro para que você tenha um espaço de construção, e colocando aí o nosso mandato à disposição. Eu estou aqui com vocês exatamente por esse compromisso de construções coletivas para essa caminhada, né? E alguém escreveu aí, enquanto nós conversávamos, já estou de mãos dadas com vocês. Eu acho que é com esse sentimento e com esse compromisso que nós finalizamos. Aí, até o Boi Rosado está aí conosco, né? O Severino. Eu sou madrinha de casamento dele, viu? O mundo é assim, a gente se encontra. Um abraço enorme para ele, e é assim que a gente termina essa live, com esse compromisso de fazer com que esse mundo se torne melhor. É a nossa tarefa, é para isso que a gente está aqui. Seria muito pouco a nossa existência só para nós mesmos, para a gente não fazer nada que torne esse mundo melhor. Então nós temos essa tarefa de deixar um mundo melhor do que aquele que nós encontramos. Está um pouquinho trabalhoso agora, né, Daniel? Mas a gente não se furta ao trabalho. Então meu abraço à Genoveva, meu abraço à Regina, ao Dinei, ao Daniel, por esse processo coletivo, muita força na caminhada que ela é coletiva. Vamos dar um tchau coletivo para todos que nos acompanharam nessa live. Agradecimento a quem acompanhou a live, quem assistiu também. Obrigado por tudo, gente. Foi super participativa, né? Então, forte abraço para todos nós que continuamos aí, ó, a Thaís deixando seu recado, muita participação e muita força coletiva. Forte abraço desse lugar maravilhoso. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, gente.